Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que mais uma vez venho aqui partilhar do projeto de leitura mensal da Renovação Carismática Católica com todos vocês. A leitura que o Senhor nos deu hoje está em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26. Depois ele disse: Se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que restaura. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, para entendermos bem essa passagem do livro do Êxodo, é interessante que nós possamos compreender esse contexto dessa palavra. Aqui essa palavra se encontra no contexto onde Moisés e o povo de Deus caminhavam no deserto e já há 3 dias caminhavam com sede e o povo murmurava, o povo reclamava da falta do básico, da falta de água. O povo estava ali reclamando. E Moisés, ele clama a Deus, clama ao Senhor Deus, que dá uma solução para aquela situação. Deus pede a Moisés que procure uma madeira bem específica, coloca dentro dessa água, e essa água que existia naquela região, que era muito amarga, uma água que era amarga e não dava para o consumo, ela se torna água doce. Então Moisés estabelece nessa região este estatuto para aquele povo, para que o povo continuasse a acreditar em Deus. E aí ele vai dizer justamente isso, dessas palavras que nós ouvimos. É preciso que nós guardemos tudo aquilo que Deus quer de nós no nosso coração. É preciso ouvir e fazer essa vontade de Deus em nossa vida. A vontade de Deus ela tem que ser primária em nossa existência. Deus é aquele que promete, é aquele que nos ama. E São João vai falar que o apóstolo João vai falar muito sobre o amor. Mas ele define o amor em fazer a vontade de Deus. O amor está concretizado em fazer a vontade daquele que nos ama, que é o próprio Deus. São João vai nos dizer também que é preciso amar ao Senhor para demonstrar que nós o conhecemos. Quando amamos a Deus, guardamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guarde seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Está lá em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Então aquele que ama não recebe de Deus, pelos seus mandamentos, como um fardo. Aquele que ama coloca todo o seu amor de forma recíproca ao obedecer e fazer a vontade do Senhor. É preciso que nós também façamos isso em nossas vidas. E Deus é aquele que coopera. As coisas de Deus cooperam para o bem daqueles que o amam. Em Romanos 8 vai nos falar bem isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais uma vez eu repito, meu irmão e minha irmã, que amar a Deus consiste em fazer a sua vontade em nossa vida, em se abandonar aos braços do Senhor, ouvir, fazer e guardar.
Guardar é justamente você colocar dentro do seu coração essa palavra. É você levar para a vida inteira. É você prolongar. Guardar é justamente isso. É você guardar, prolongar para a vida inteira essa palavra do Senhor em nossas vidas. E veja que interessante, ele vai dizer que nenhum mal daqueles que fora colocado sobre os egípcios. Se nós pegarmos bem, cada praga daquela do Egito antigo era associada a uma das crenças do povo egípcio. Então, era um povo que não acreditava, que mesmo vendo tudo aquilo acontecer, não acreditava. Mas é interessante que nós entendamos que essas pragas do Egito não era um castigo de Deus, mas sim uma forma de como Deus mostra para nós as consequências de nossos atos, as consequências de nossa conduta. E assim Deus colocava para mostrar àquele povo as consequências da conduta do faraó. O faraó que não ouvia, o faraó que não queria, né, ouvir a Deus. E veja que muitas coisas caíram sobre aquele povo. Deus nos ama e muitas vezes Ele permite que nós passemos por algumas coisas para que nós possamos avaliar a nossa conduta, para que nós possamos avaliar a nossa vida. E todo mal, né, que recai sobre nós, é preciso que nós possamos encontrar o que Deus quer de nós sobre aquele acontecimento em nossas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, Deus é um Deus da vida, é um Deus que dá vida em abundância. E Ele é capaz de transformar qualquer situação de morte em vida. É um Deus que nos ama, não nos castiga, mas permite que nós passamos por alguns problemas, momentos difíceis de nossa vida, alguns problemas, para que nós possamos avaliar nossa conduta. A maior perca para nós é o distanciamento de Deus. O maior castigo para nós é o distanciamento de Deus. Essa é a maior doença, né? A doença espiritual é a maior de todas as doenças. Deus é esse Deus que transforma toda doença em cura. Ele vai nos dizer isso em sua palavra aqui. Ele transforma. Veja que o contexto dessa leitura vai nos dizer que Moisés transforma aquela água que era impura em fonte de água pura, em água que dá vida, que gera vida. Assim é Deus em nossas vidas. É preciso que nós possamos abrir nosso coração, fazer a vontade do Senhor, deixar Ele ser dono de nossa vida, para que nós possamos colher bons frutos. E diante do momento que a gente vive, um momento tão difícil, tão complicado, né, de pandemia, muitas vezes a gente até se questiona se Deus, né, onde está Deus. Claro que a gente tem que entender que não é castigo de Deus, Deus não castiga, mas como a palavra do Senhor vai nos dizer que tudo é permissão de Deus. E Deus permite que nós passemos por momentos assim, para que nós possamos olhar para dentro de nós. Veja a humanidade tem esquecido tanto de Deus. Veja, o coração do ser humano tem esfriado, o coração do ser humano tem se distanciado cada vez mais do Senhor. E diante de toda essa palavra, é preciso que nós entendamos que todo esse êxodo, né, toda essa caminhada do povo de Deus ao sair do Egito, né, para a terra prometida, é uma prefiguração daquela graça maior que Jesus veio nos dar. É uma libertação não física, não uma cura física, mas uma cura espiritual. E Jesus é aquele que vem para nos dar essa cura, né, especialmente para o pecado. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Cristo, com a remissão que nos deu pelo sangue derramado na cruz, Ele nos dá graça e vida para que nós possamos também chegar a esta terra prometida. E eu pego aqui para encerrar esse momento a passagem de Apocalipse 21, versículo 4, que vai dizer que Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro nem dor. Queridos irmãos e irmãs, Cristo é o Deus da vida. Jesus também nos estabelece esse mesmo direito, como vai dizer Moisés lá, o direito de ser curado, acreditando ser curado.
Só que Jesus agora nos estabelece o direito de uma vida eterna, de uma salvação. E está aqui em Apocalipse: não haverá mais tristeza, nem choro, nem lágrimas. Então, que nós possamos crer no Senhor Jesus, porque Ele é um Deus que restaura. Ele é o Senhor que restaura e cura as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas